Olá, irmãos, estamos aqui de volta e hoje eu gostaria de falar sobre as 7 trombetas do Apocalipse. E 7 trombetas, e também, se der, eu vou falar sobre as 2 testemunhas que estão atreladas, assim, entre aspas, vamos dizer assim, porque está ligado. Então eu vou falar sobre as 2 trombetas do Apocalipse, que está no capítulo 11, e as 7 trombetas. Mas, resumindo, 7 trombetas, quando vai acontecer esses 7 trombetas que está no Apocalipse? Começa no capítulo 8, verso 6, fala sobre as 7 trombetas, que faz parte das pragas, né? Que vai acontecer durante a grande tribulação de 42 meses, como diz na palavra de Deus. Então, quem está acompanhando o estudo com a gente, o que a gente vê no plano de tempo, por exemplo, se aqui esse espaço de tempo é aqueles 42 meses que falam no Apocalipse 13, verso 5, né? São 42 meses de grande tribulação, onde o anticristo, a besta e o falso profeta vão dominar esse tempo, mas na véspera, aí já não sei se vai ser 3 anos e meio ou não, porque a Bíblia não fala sobre isso. Muita gente interpreta como 3 anos e meio também, onde haverá paz e segurança. Paz e segurança. Inclusive, nós estamos na véspera de acontecer paz e segurança. Como eu falei nos estudos também, na minha opinião particular, falta no máximo de 1 a 2 anos no máximo para começar esse tempo de paz e segurança. Nós estamos agora em junho de 2020, quase, quer dizer, no meio desse quarentena de Covid-19, né? Então, o que acontece? Paz e segurança, e aqui vai acontecer a grande tribulação. Então, até aqui são os selos que vêm acontecendo, como nós já falamos também, estamos terminando o 5º selo, o 6º selo, exatamente esse dia, onde o sol vai ficar escuro, a lua vermelha e as estrelas vão cair e haverá um grande terremoto que vai matar muita gente. A Bíblia não fala exatamente quanto, mas através de revelações assim, a gente tem visto que é tipo assim, 1/3 da humanidade morreria nesse dia através do terremoto, porque não é só por terremoto que engole as pessoas, mas que causam incêndios, fora o tsunami. O tsunami, a terra se rachando, ela causa um tsunami muito grande e, por revelação, praticamente todas as cidades litorâneas vão ficar submersos, né? Praticamente todos, né? Ou seja, vai acontecer nesse dia, que também é o dia do primeiro arrebatamento das noivas de Jesus, né? As primícias vão subir e a partir daí, quando terminar, quer dizer, isso vai ser no mesmo dia, 1 ou 2 dias no máximo, esse acontecimento do 6º selo, que está no Apocalipse 6, de 12 em diante, né? Em seguida, já começa aqueles 42 meses que a Bíblia fala, onde besta, o anticristo e falso profeta vão dominar esse tempo. Esse tempo, sim, é grande tribulação mesmo, porque o Espírito Santo será recolhido, os anjos também serão recolhidos. Claro que está tudo na soberania de Deus, na permissão de Deus, o controle todo é do Senhor. Mas a diferença dos dias de hoje que nós estamos é que hoje, quando nós oramos, vem os anjos para nos ajudar. O Espírito Santo vem para nos ajudar. O Espírito Santo permanece em nós, no local onde a gente está. A glória de Deus desce e permanece, e é estabelecido o reino de Deus neste lugar. E a palavra de Deus fala que as forças das trevas não prevalecerão contra a igreja, mas a igreja será recolhida. Não que toda a igreja, na realidade somos nós a igreja. Por isso que existe uma confusão muito grande. Muita gente acha que toda a igreja vai ser recolhida, nós que somos a igreja vai ser recolhido. É que a partir daí, esse corpo de Cristo, onde nós nos reuniremos com a igreja, praticamente não vai ter mais, porque
vai ser dominado pelo o anticristo, besta e o falso profeta, terá perseguições. Por isso que a palavra de Deus fala no capítulo 13, né? A gente tem visto isso, 13:10, 13:10, fala assim: se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto, morto a espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Então será nesse tempo que vai acontecer tudo isso. Ou seja, o Espírito Santo vai ser recolhido, os anjos também serão recolhidos. E os cristãos que sobrarem, os santos que vão ficar, porque a palavra de Deus fala também, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Inclusive, não somente ficaram aqueles que ficaram, que não subiram no primeiro arrebatamento, muitos judeus, boa parte dos católicos que tinha muita idolatria, vão começar a crer no Senhor, muçulmanos, outras religiões, enfim, muitos vão voltar, se bem que muitos também vão continuar, né, nessa apostasia de abandonar a crença, aí é de cada um, é livre-arbítrio de cada um, mas muitos vão voltar. Então o que acontece? Nesse ínterim, quem ficar, a gente estudou sobre isso a aula passada, os que ficaram pós-arrebatamento, você pode orar aqui? Sim, pode orar. Deus vai ouvir? Deus vai ouvir sim, porque Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Mas Ele vai poder enviar os anjos, como nos dias de hoje, para nos socorrer? Não, nesse período não. Nesse período não. Por isso que a palavra de Deus fala, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. E a Bíblia fala que serão dias terríveis, por isso que é grande, não é pequena tribulação, é grande tribulação. Então nós vamos ver, e a partir daí, o primeiro acontecimento que vai acontecer, primeiro acontecimento aqui, é a abertura do sétimo selo, é a continuação do sétimo selo, onde o sétimo selo vai trazer as 7 trombetas, que está escrito no capítulo 8, verso 1 e 2. Só vou ler verso 1 e 2, capítulo 8. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio nos céus cerca de meia hora. Viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, a eles foram dadas 7 trombetas. Aí começa 7 trombetas, né? Então hoje o estudo vai ser, já começamos as 7 trombetas, então vamos ver o que vai acontecer a partir desse tempo, já na grande tribulação, né? As noivas que se prepararam já subiram, mas quem não subiu ficou, aquela parábola de 10 virgens, né? 5 subiram, 5 ficaram de fora, é mais ou menos isso que Deus mostra pra gente também. E fora, as pessoas que não estavam crendo no Senhor, passaram a crer no Senhor. Então, aqui, inclusive seja para os filhos de Deus ou não, para todos que ficarem nesses 42 meses de grande tribulação, vai acontecer exatamente o que está escrito, as trombetas e as taças. Mas hoje a gente vai ver sobre trombeta, mais ou menos metade, até a metade de 42 meses, seja 21 meses mais ou menos, quase 1 ano e meio mais ou menos, e aqui vai acontecer 1 ano e uns 8, 9 meses mais ou menos, vai acontecer a praga dessas trombetas, né? 7 trombetas, mas não é exatamente 7, são 6 trombetas na realidade. Eu vou explicando aqui, já. E também eu vou falar sobre 2 testemunhas também rapidamente, porque está atrelada com as trombetas. Depois vai acontecer as taças do capítulo 16, isso a gente vai ver na próxima aula. Eu vou falar sobre as 7 taças que estão no Apocalipse capítulo 16, amém? Vamos lendo aqui, então, a gente vai lendo, inclusive aqui não tem muito mistério, irmãos. É o que está escrito aqui, isso é verdade do Senhor, não precisa interpretar muito não. Tem algumas coisas que a gente tem que entender, interpretar um pouco para entender, mas basicamente é o que está escrito aqui. Eu vou ler a partir do capítulo 8, verso 6. Acompanha comigo? 8, verso 6.
Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Amém. Olha, serão terríveis. Mas vai acontecer isso mesmo? Sim, exatamente isso que está escrito aqui. Porque a palavra é verdade. Inclusive o Novo Testamento, a gente já viu sobre isso, é a verdade do Senhor. Amém? O primeiro anjo tocou sua trombeta, estou lendo de novo, verso 7. Granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. É isso que vai acontecer. Foi queimado 1/3 da terra. Irmãos, estão imaginando o que é isso? 1/3 da terra. É muita coisa. Muita coisa. Muita coisa mesmo. 1/3 da terra. 1/3 das árvores, de todas as árvores que estão no mundo, e toda a relva verde. Isso que vai acontecer no primeira trombeta, bem já no comecinho de 42 meses. Inclusive, quanto tempo vai durar, aqui não fala. Em alguns casos específicos, Deus fala quanto tempo vai durar. Depois a gente vai ver, a 5ª trombeta fala que vai durar 5 meses. Mas os outros não falam. Então, a gente calcula mais ou menos, são trombetas e taças. São 7, cada um são 14. Mas como a última trombeta, essa última trombeta do último dia, que é o segundo arrebatamento aqui, vai levar todo o restante de daqui. Então, tirando isso, nós podemos dividir 42 meses em 13 acontecimentos. 6 trombetas e 7 taças. São 13 acontecimentos. Então, vai dar mais ou menos 3 meses e meio, 3 meses e algumas coisas. 3 meses e 10 dias, 15 dias, mais ou menos, em média, vai durar cada acontecimento. Não que está dividido exatamente assim. De repente, um dos acontecimentos pode durar 1 mês, outro pode durar 4 meses, 5 meses. Enfim, vai acontecer todos os acontecimentos das trombetas e as taças nesse período de 42 meses, 3 anos e meio, ok? Vamos ver a segunda trombeta, verso 8. Nós estamos no capítulo 8, tá? Verso 8. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. Nossa, só de imaginar o que vai acontecer aqui é terrível. Ele é 1/3. Foi lançado um grande monte em chamas e lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Imagina, 1/3 do mar. Inclusive 2/3 da terra é água, né? É água, mar praticamente. E 1/3 do mar se transformou em sangue. Morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. Amém, amém. Está escrito aqui exatamente dessa forma que vai acontecer. Amém? Verso 10. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu dos... Os irmãos estão percebendo? Toda a autoridade aqui na terra foi dada de governo, né? De governo sobre as pessoas foi dado, mas os eventos que já estava previsto e vai acontecer, a toda a soberania de tudo isso é do Senhor, porque Deus venceu, o nosso Senhor Jesus venceu lá na cruz e tem todo o poder e autoridade, mas esse evento é o evento do Senhor, é previsto pelo Senhor, amém? Então, é o Senhor que está fazendo isso, permitindo que aconteça para separar trigo do joio nesse fim dos tempos, porque é a última grande colheita do Senhor. Está acontecendo hoje também, grande colheita. E a última grande colheita da chamada do Senhor vai acontecer aqui durante a grande tribulação. O restante dos povos que não acreditavam no Senhor vão passar a acreditar no Senhor nesse tempo. É a última grande chance. Então, mesmo com tudo aquilo acontecendo, as pessoas vão ver que a soberania do Senhor está muito acima do
anticristo, besta e o falso profeta. Amém? Verso 10. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como rocha sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amarga 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Amém, amém. Aqui a palavra de Deus, que quando o terceiro anjo tocou, é o terceiro evento, né? Caiu do céu uma grande estrela, um meteoro, né? Um meteoro caiu queimando como tocha. Ele desceu, um meteoro muito grande, sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. Ele vai pegar as fontes das montanhas de águas e os rios. E o nome da estrela é Absinto. Não sei se alguns lembram, nos anos 80, no Brasil, tinha um conjunto musical chamado Absinto. Eu era adolescente na época, lembro muito bem. A gente não sabia, não tinha ideia o que era absinto, mas absinto, a palavra absinto significa amargo, né? Amargo. E tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Amém? Ou seja, aqui nesse caso, a palavra absinto, na versão original em grego, fala no sentido de amargo. E no finalzinho do verso 11, tornaram amargas, tem um sentido de se tornaram envenenadas. Por isso que muitos morreram pela ação dessas águas. Amém? Então, o absinto já quer dizer amarga. Então, com amargo, sei lá, deve ter ação não só amarga, mas envenenadas. Então, a Bíblia em original, no grego, tem esse significado de envenenada. E muitos morreram por causa das águas envenenadas. Verso 12. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Amém. Então, do quarto anjo, quarta trombeta, 1/3 do sol, 1/3 da lua e as estrelas se apagaram, né? E escureceu e ficou escuro aqui, dia e noite, 1/3, né? Amém. Exatamente isso que vai acontecer. Aí voou uma águia no céu e disse ai, ai, ai. Porque que são esses 3 ais? São os 3 trombetas que ainda restam, né? Quinta trombeta, sexta e a 7ª trombeta. Capítulo 9 agora, verso 1. O quinto anjo, na realidade isso é o primeiro ai, tá? O quinto anjo tocou a sua trombeta. Por que ai, ai, ai? Porque vem de forma mais rigorosa, mais forte. É nesse sentido, tá? Capítulo 9, verso 1. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram como a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado o poder como o dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias,
Os homens procurarão a morte, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. 7. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como as coroas de ouro, e o rosto dele parecia o rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher, e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões, como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. 11. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, 2 outros ainda virão. Amém. Então, o primeiro ai, essa quinta trombeta. Quando tocou a quinta trombeta, é exatamente o que nós vimos. Uma estrela que havia caído sobre o poço, aí abriu um poço bem grande, subiu a fumaça e juntamente os gafanhotos, né, que atacaram pessoas e picava como escorpiões, como escorpiões. Mas olha que interessante, verso 4, 5 e 6, primeiro verso 4 e 5, eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem qualquer outra planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Ou seja, muitos tinham o selo de Deus na testa. Que selo é esse? É o selo do Espírito Santo, né? Que fala no livro de Efésios 1:13 fala sobre isso. Na 2 Coríntios também 1, 22, 23 também fala sobre esse selo do Espírito Santo, aqueles que têm salvação. Então vai ter muita gente que tem salvação nesse ínterim, e aqueles que têm salvação, ou seja, aqueles que não receberam a marca da besta na mão direita ou na testa. Então aqueles que não receberam a marca da besta não atacaram somente aqueles que não tinham o selo da salvação do Espírito Santo de Deus na pessoa. O que quer dizer isso, irmãos? Mesmo nesse grande período de tribulação, o nosso Deus, ele mostra claramente e aplica a justiça do Senhor. Ele tem todo o poder absoluto, está dentro da soberania do Senhor, ele tem todo o controle, que ele está permitindo que aconteça isso para separar trigo do joio, como eu falei. Então, aquele que é trigo, que obedece à palavra de Deus e segue o mandamento do Senhor, não recebendo a marca da besta na mão direita ou na testa, Deus mostra a soberania dele. Isso também para mostrar às pessoas indecisas que Deus está no controle. Mesmo as pessoas achando que besta é falso profeta, eles vão mudar os tempos, vão mudar as leis, como fala na palavra de Deus, eles vão ter domínio sobre a terra, mas quem está acima de tudo isso é o nosso Deus. Então existe a mão de Deus, e aquele que tem ouvidos vai poder ouvir o que o Espírito Santo fala sobre as igrejas, as pessoas. É para saber que Deus não abandonou. É para saber que mesmo acontecendo essa grande tribulação, quem está no controle absoluto, a soberania do nosso Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e Deus está no controle mesmo nas grandes tribulações. Isso quer dizer que ali também, se o cristão, se aqueles que creem no Senhor, perseverar e tiver a fidelidade no Senhor, aí sim tem salvação. Inclusive, muitos vão ganhar outras almas ali e terão grandes galardões no céu também. Amém? Verso 5. Não lhes foi dado poder para matá-los. Olha, eles vão pecar, vai causar um grande tormento, igual picada de escorpião. Olha, irmãos, eu não, graças a Deus, nunca fui picado pelo escorpião e não quero também, mas já fui picado pela abelha. Quem foi picado pela abelha sabe, mas dizem que escorpião é muito mais forte, e aqui a picada é de escorpião. Mas
não foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhe tormento durante 5 meses, irmãos. 5 meses. Nós estamos agora de quarentena. Está começando a afrouxar a quarentena, né? O governo está afrouxando aos poucos, mas praticamente ficamos 2 meses de quarentena, ficar em casa, e o pessoal estava ficando doido já, né? Isso porque não é picada de escorpião, desses gafanhotos que parecem escorpião. Imagina 5 meses nesse tormento, por isso que é grande tribulação. E a agonia que eles sofreram era como a picada do escorpião, era agonia mesmo, tanto que muitos preferiam morrer, como diz aqui verso 6, né? Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não encontrarão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Olha, Deus não permitiu que eles morram. Os irmãos estão entendendo o que é isso? Existem espíritos de morte, existem espíritos de suicídio nos dias de hoje também. Eu já conversei com várias pessoas que tentaram suicídio e acabou não tendo êxito, ainda bem, né? Por isso que eu consegui conversar com eles. E muitos, o espírito de suicídio vem sussurrar no ouvido, fala, olha, você está com depressão, você está triste, os amigos te abandonaram, os familiares abandonaram você é um fracassado, não dá nada certo, é melhor acabar com esse sofrimento, vamos morrer. Inclusive, eu ouvi diretamente com um deles, que ele falou o seguinte, ele morava num prédio, sei lá, 10º andar, 12º andar, diz que às vezes ele ficava no quarto e aparecia um demônio, mas em forma humana. Diz que ele falava assim, olha, faz que nem eu, olha, vá para a janela e pula. E mostrava ele pulando, olha, vem comigo, vamos acabar com esse sofrimento, vem, pula comigo. Diz que ele mostrava como se deve pular. E às vezes pegava na mão dele e puxava. Olha como eles trabalham, são ação de demônio. Irmãos, a tristeza, a amargura, quando a pessoa segura muito, isso vai agravando, chega a depressão, chega até Alzheimer também. Mas quando chega nessa fase de depressão, o espírito de morte e suicídio ronda essa pessoa. Irmãos, tem que mandar sair. Senão, busca ajuda. Chama seu pastor, pede para orar junto, fala, pastor, eu estou com depressão, me ajuda. Irmãos, inclusive depressão, a causa é espiritual, 100% espiritual. Eu não conhecia isso, irmãos, antigamente eu não sabia. Procurava psicólogo, tudo. Psicologicamente, irmãos, ele vai te sedar com um remédio muito forte para você não pensar. É igual enxaqueca, dor de cabeça. A medicina fala que enxaqueca não tem cura. Quando você toma um comprimido, Doril, sei lá, algum comprimido, ele faz você não sentir a dor, é diferente. Mas a enxaqueca, medicinalmente, a patologia fala que não tem cura. Eu tinha uma enxaqueca muito forte. Até na adolescência, no tempo de faculdade, eu lembro, irmãos, eu andava com Novalgina gotas no bolso ou no carro. Mesmo quando estava dirigindo, vinha a enxaqueca muito forte, eu parava o carro, tomava direto Novalgina e ficava esperando uns 10, 15 minutos, aí eu voltava a dirigir. Eu tinha enxaqueca muito forte, mas quando Deus me ensinou que isso é espiritual, coloquei a mão na minha cabeça e falei, chega de engano, espírito de enxaqueca, saia de mim agora em nome de Jesus. Irmãos, nunca mais eu tive enxaqueca, nunca mais. Claro, quando você fica sem dormir, você trabalha, fica sob tensão, dá aquela dorzinha de cabeça, mas manda sair. Senão toma um comprimido, sai. Mas não é aquela enxaqueca que vinha, que não parava de jeito nenhum, só com remédios. É diferente. É espiritual isso. O espírito de morte, espírito de suicídio, depressão. Inclusive, os psicólogos, sim, têm ajudado muito, sim, mas eles... É uma coisa paliativa, não é definitiva. Mas depressão, irmãos, em muitos casos,
aconteceu com a gente aqui também no nosso ministério. Apenas uma oração tem resolvido o caso de depressão. Claro, não são todos, né? Tem casos que a gente tem que acompanhar tudo. Depende muito da idade da pessoa também. Os crianças jovens, adolescentes são mais rápidos, né? Agora, a pessoa que tem mais idade é um pouco mais demorado, tem que ter acompanhamento. Isso quer dizer que são ação de espíritos malignos. É como aqui está dizendo, aqui está confirmando. Eles procuraram a morte, mas não encontrarão, porque desejarão morte, mas a morte fugirá deles. São espíritos. É espiritual isso. Amém? Então, se você tem uma tristeza muito profunda que não consegue sair, depressão é ação inimiga, são espíritos malignos. E quando o seu espírito, você não consegue combater essa batalha espiritual, você está perdendo essa batalha espiritual. Então procura ajuda logo. Procura pastores, pede para orar e faz uma libertação. Amém? Senão, vem para cá. Aqui no Bom Retiro a gente ajuda, não tem problema nenhum. Isso é rápido até. Amém? Entender no mundo espiritual fica muito fácil. Fica muito fácil. Ok, mas só que nesse tempo, né, da quinta trombeta, eles procurarão a morte, e a morte já nem vai conseguir morrer nesse tempo. O tormento é tão grande, né? Claro, a gente tem que... Por isso que eu sempre falo, olha, preparem-se como noiva de Jesus para não ficar na grande tribulação. Tem que subir com umas primícias. Das 10 virgens, tinha 5, entraram 5, ficaram de fora. Irmãos, esse tempo que nós temos que nos preparar, sim. Na santidade, na justiça do Senhor, na obediência, amém? Aí os gafanhotos, que pareciam cavalos preparados para a batalha, tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, diadema, né? E o rosto parecia como humano, o cabelo deles... Então, exatamente assim, mais ou menos, sabe por quê? Mas tem um detalhe, a gente tem que ver, isso a gente vai ver logo, logo também. Imagina o João nessa época, com certeza ele tinha mais de 80 anos de idade. Era um velhinho, há 2000 anos atrás, o que ele viu, ele descreveu, né? Ele viu, nossa, parece o rosto humano, nossa, parece um cavalo, parece um leão. Não que seja exatamente o leão, o cavalo que nós conhecemos, mas do jeito que o João viu, que Deus revelou para ele, ele passou a escrever. Então, a gente tem que levar em consideração esses detalhes. Mas o importante é que vai ser durante 5 meses, e no 11, tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, sei lá, e em grego, Apolion. Grego, Apolion, significa destruidor, aquele que destrói, né? Aquele que veio para destruir mesmo, tanto que imagina, irmãos, as pessoas procuraram a morte, preferiram morrer do que passar esse tormento. Então vai ser pelo menos esses 5 meses, para aqueles que receberam a marca da besta, que não tem um selo de Deus, vai ser terrível. Mas pelo menos nesse tempo de angústia, para aqueles que creem no nome de Jesus, que obedecem o mandamento e não receberam a marca da besta, Deus poupou, pelo menos vai poupar nesse período de primeiro ai, né? Primeiro ai. Verso 12, por isso que ele fala, o primeiro ai passou, outros 2 ainda virão. Verso 13, o sexto anjo. Verso 13 em diante, o sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que tinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha trombeta, solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham o exército era de 200 milhões. E eu ouvi seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre,
que saíam das suas bocas. 19. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios, os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Amém. A sexta trombeta também é terrível, né, irmãos? Estão vendo aqui? Quando o sexto anjo tocou a trombeta, diz que o Senhor soltou 4 anjos que estavam amarrados para sair para matar 1/3 da humanidade. É anjo da morte isso aí. E realmente, olha, são inúmeros anjos. O número dos cavaleiros que compõem o exército era de 200 milhões. 200 milhões. Curiosamente, eu estava vendo a população do Brasil hoje, em 2020, passou um pouco de 200 milhões. Eu lembro daquelas musiquinhas, era muito pequeno, mas na Copa de 70, quando o Brasil foi tricampeão, tinha aquela música, né? 70 milhões em ação, era 70 milhões nos anos 70. Mas hoje passa de quase 220 milhões de brasileiros. É praticamente a população brasileira. São muitos, muitos. E eles saíram para matar 1/3 da humanidade. Mas olha que detalhe interessante, o verso 17, ele fala assim: os cavalos e os cavaleiros, os anjos cavaleiros que estavam montando isso aí, em minha visão tinha esse aspecto. Então, irmãos, aqui no verso 17 ele fala, o João, o velhinho de mais de 80 anos de idade, há 2000 anos atrás, ele está dizendo lá no céu, Deus mostrou, lembra no capítulo 4, Deus falou, suba para cá, ele já estava no céu, vendo essa visão toda. Então, para um velhinho, para um senhor que tem mais de 80 anos de idade, há 2000 anos atrás, que nunca conheceu tecnologia nem nada, é o que vai ter agora. Ele fala, em minha visão tinha esse aspecto, ele fala, essa forma. Por exemplo, as suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia cabeça de um leão. Bom, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam das suas bocas. Nossa, que é isso? A cabeça. Ele falou que parecia um cavalo. E a cabeça de leão, e da boca saía fogo. Tem alguma coisa assim, não? Mas eu imaginei, posso estar errado, tá, irmãos? Mas eu imaginei um senhor de mais de 80 anos de idade, naquela época. O que ele viu, será que vai ser um animal assim? Não. Eu vejo que, por exemplo, hoje, pode ser um tanque de guerra, sabe? Pode não ser. Mas imagina um senhor de 80 anos de idade, 2000 anos atrás, que não tinha nem arma de fogo nem nada. Na visão dele, vendo um tanque do futuro, como é que ele ia interpretar? Ele falou, olha, tinha esse aspecto, o que eu vi era isso. É uma coisa que ele nunca viu. Os irmãos estão entendendo? Então aqui a gente precisa dar uma interpretada nesse sentido. Não sei, pode ser um tanque ou não. Agora, o 19, o poder dos cavalos estava na boca e na sua cauda, pois as suas caudas eram como cobras, e as cabeças com as quais feriam as pessoas. Nossa, outro cavalo, ele feria com a cabeça, e a cauda parecia uma cobra, e tinha cabeças, tinha boca, e o poder dele estava na boca e na cauda. Sabe o que eu acho, irmãos? É um míssil isso aí. Para mim, parece um míssil. Porque tudo ele fala é um cavalo, né? Tudo que ele fala, carruagem, cavalo, carro, avião, ele teria falado cavalo. E o poder dele estava
na boca e na cauda, na frente e na cauda. E a cauda pareciam cobras, porque ele deixa um rastro, não é isso? O míssil, quando é lançado, ele deixa rastro. Então, sei lá, o João naquela época vendo, nossa, parece uma cobra, né? E feria com a cabeça. Onde ele atinge, ele derruba. Ele atinge e causa ferida, né? E o poder, não sei, na minha opinião particular, poderia ser um míssil, sei lá. Então os anjos que estavam soltos matavam, e falou que vai haver grandes guerras também, talvez com isso. Então esse tipo de interpretação a gente precisa, porque ele fala, na minha visão tinha esse aspecto, né? Então é mais ou menos por aí. Só que mesmo assim, irmãos, olha, verso 20 e 21, não é diferente de hoje e não é diferente do tempo de Noé. O quê? O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios, os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, ídolos que não podem nem ver, nem ouvir e andar. Inclusive muitos profetas, vários profetas, Isaías, Ezequiel, Jeremias, todos os profetas já falavam ídolos de madeira que não pode ver nem ouvir. Essa idolatria, olha, a rebeldia, a rebelião, a desobediência, quando a pessoa se posiciona nesse lugar, ele vai continuar sendo rebelde, mesmo vendo tudo isso acontecendo, né, da soberania do Senhor. Eles nem assim se arrependeram, mas continuaram adorando os demônios, ídolos de ouro. Isso quer dizer, irmãos, muitos falam que são ateus. Na realidade, ateu mesmo não existe. Ele quer ser ateu, ele quer não acreditar em Deus, né? Mas todos têm esse instinto, porque todo o ser humano foi feito à imagem e à semelhança de Deus. A imagem e a semelhança de Deus é que nós somos espírito. Então, a tendência é buscar alguma crença, né? E eles preferiram, né, buscar ídolos. E também por quê? Justamente eles estavam praticando o quê? Nesse período vai ter muito assassinato, verso 21, né? Vai ter muitas feitiçarias também, muita imoralidade sexual vai acontecer durante a grande tribulação, e dos seus roubos vai ter muito furto, roubo, assassinato. Realmente é um período de grande tribulação mesmo. Amém? Então até aí foi sexto anjo, né? E no sexto, na sexta trombeta, no período de sexta trombeta, vai ter outro acontecimento, o quê? Das duas testemunhas. Duas testemunhas. Sabe por que eu tiro essa conclusão? No capítulo 10, em seguida, ele fala que a sétima trombeta vai acontecer depois, né? No verso 7, capítulo 10, verso 7, fala: mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus da forma como ele anunciou aos seus serviços profetas. O que ele anunciou? A sétima trombeta, que vai acontecer depois, no último dia, né? A sétima trombeta, tenho quase certeza que é o que está escrito aqui na 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17. É o segundo arrebatamento, esse último dia. Então, a sétima trombeta ali vai ficar no aguardo, porque aconteceu 6 trombetas, sétima trombeta vai ficar no aguardo para acontecer as 7 taças, e depois vai soar a sétima trombeta, que anuncia o último dia da grande tribulação de 42 meses, amém? E nesse dia vai acontecer o quê? Nos outros estudos a gente estudou também, 1 Tessalonicenses 4, verso 16 e 17. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, essa é a sétima trombeta, tá? O próprio Senhor descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém. Amém. E é a sétima trombeta. Mas antes disso, ele fala que muita coisa aconteceu dos livros, trovões, e das duas testemunhas vai acontecer
logo depois da sexta trombeta. Sabe por quê? Sabe por quê? A pista, ele tinha falado 3 ais vão acontecer, né? O primeiro ai aconteceu no capítulo 9, 12, que era do quinta trombeta. E o segundo ai seria a sexta trombeta, não é isso? E o segundo ai acontece no final das 2 testemunhas. Depois que acontece o evento das testemunhas, aí fala o segundo ai passou. O terceiro virá em breve, que é a última trombeta. Então, no capítulo 11, verso 14, 11 e 14, fala o segundo ai passou, ou seja, da quinta trombeta. Quer dizer, sexta trombeta, desculpa. Quinta trombeta é primeiro ai, sexta trombeta é segundo ai, e a sétima trombeta é terceiro ai. Então, mas antes disso acontece um tempo de 2 testemunhas. Acho que dá para falar isso já. Vamos ver 2 testemunhas, capítulo 11. Então, nesse ínterim, depois da sexta trombeta, vai acontecer juntamente, para mim, é o complemento das quinta trombeta. É sexta trombeta. É o complemento da sexta trombeta que vai acontecer o evento de 2 testemunhas. Vamos ler, capítulo 11. Deram-me um caniço semelhante a uma vara para medir. E me disseram, vai e meça o templo de Deus e o altar, conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior e não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá o fogo que devorará os seus inimigos, e assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles estiverem terminando o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. 9. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. 11. Mas depois de 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhe disse, subam para cá. E eles subiram para o céu numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória a Deus dos céus. O segundo ai passou e o terceiro virá em breve. Amém. Aqui na realidade pode ser complemento da sexta trombeta, mas pode acontecer também isso, essas 2 testemunhas durante as taças aqui. Eu também acredito que sim, também. Porque aqui ele fala que eles pisarão a cidade santa. Aqui. 3. Darei poder a essas minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então, 1260 dias é quase 3 anos e meio. Praticamente, então, essas 2 testemunhas sempre aconteceu, estava atuando, mas com ênfase para o segundo ai, né? Segundo ai. Então, aqui, essas 2 testemunhas. Quem são essas 2 testemunhas? Muitos falam vai ser Elias, Moisés. Não. Eu vejo que não, porque Elias, ele já voltou, inclusive, né? Já voltou, era o João Batista. A Bíblia fala que é o João Batista, né?
Mateus 11, 13 em diante fala isso também. Lucas 16, 16 em diante também fala sobre isso. Então, Elias não vai voltar. São duas pessoas que a Bíblia, aqui, tem várias teorias sobre isso, interpretações. Eu prefiro não interpretar dessa forma, porque a Bíblia não fala nada, não tem informação de quem é e como vai ser. Quer dizer, logo, diz que vai ser profetas que vão fazer isso, vai ter todo o poder para causar dano, sairá fogo, devorará os inimigos, fechar o céu, e sabe, tudo isso eles têm. Agora, quem são, a Bíblia não fala, não fala. Então é melhor a gente não especular, né? Então eu creio que vai ser duas pessoas que vão aparecer. Quem é, não sei, não sei, né? Então a Bíblia não fala sobre isso. E vai acontecer tudo isso, e a besta que vem do abismo vai atacar eles, irá vencê-los e matá-los. E quando matar, quando morrerem essas duas testemunhas, as pessoas que sofreram com tudo isso vão odiar tanto que não vai permitir sepultar, vai ficar pendurado, né, na rua principal da cidade, da grande cidade. Eles vão ficar olhando e festejando por causa dessas duas testemunhas de Deus, né? De Deus. Só que o que vai acontecer? 3 dias e meio depois, de repente, entra um fôlego de vida, eles ressuscitam e sobem para o céu, né? Então, vai acontecer isso. Vai acontecer exatamente o que está acontecendo. É o que está escrito aqui, as duas testemunhas. Inclusive, eu estava numa igreja, já faz tempo, mais de 10 anos, eu estava numa igreja orando, e de repente chegou um sujeito, falou que é profeta, e falou: olha, você é uma das testemunhas. Eu falei: está repreendido em nome de Jesus. Tem que tomar cuidado, irmãos. Se vai ser ou não, se Deus mandar, amém, glória a Deus. Mas não é assim, você vai ser testemunha, eu vou ser testemunha. Irmãos, eu não sei quem vai ser. Espero que não. Eu já repreendi em nome de Jesus. A gente não sabe quem vai ser, amém? E a 7ª trombeta, isso é depois, porque olha o conteúdo que fala a partir do 11, verso 15. Eu vejo que é aquele evento de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, né? Então eu vou ler Apocalipse 11, 15 em diante. O 7º anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o seu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e os recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, e um terremoto e um grande temporal de granizo. Inclusive, essa 7ª trombeta que vai estar no aguardo, último dia, que anuncia o último dia do juízo do Senhor, do segundo arrebatamento das pessoas que ficaram aqui, que vão ressuscitar os mortos em Cristo, e aqueles que estiverem vivos, eles terão um encontro no ar com o Senhor. Esse é o segundo arrebatamento. O primeiro vai vir como ladrão para levar somente as primícias, né? E a 7ª trombeta é isso. Então, resumidamente, trombetas são um evento que vai acontecer durante a grande tribulação. Depois tem as taças que a gente vai ver na próxima aula, e a 7ª trombeta e as testemunhas, né? 2 testemunhas é um evento que vai acontecer, e é o segundo ai. E o terceiro ai, a Bíblia aqui não fala. Aí sim foi o terceiro ai. Eu não achei, pelo menos. Se alguém achar, me fala isso aí. Mas é o evento da 7ª trombeta, sim. 7ª trombeta, que vem um julgamento de Deus, né? Aí onde realmente separa trigo do joio, é o terceiro ai do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu espero que tenha ajudado na leitura dos irmãos. Não é só
para ficar no estudo, é para a gente colocar em prática. E, na realidade, aí é para ajudar na leitura. Amém, irmãos? E às vezes eu falo a minha opinião também. Quando é minha opinião, não precisam receber como verdade, mas espero que tenha ajudado alguma coisa. Qualquer dúvida me mande, depois eu vou gravar um vídeo. Algumas perguntas têm vindo também. Eu vou gravar um vídeo só das perguntas que eu consigo responder e a gente tenta responder e a gente dividir nossos conhecimentos no Senhor. Amém? Deus abençoe todos, fique na graça, a paz do Senhor. Até o nosso próximo encontro. Tchau.